Hoje nós vamos estudar mais um personagem da Bíblia. E eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia a abrir comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 3. E o nosso personagem de hoje será o mestre Nicodemos. Nicodemos, o discípulo da noite. E você vai entender daqui a pouquinho por que ele é o discípulo da noite. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos estudar a história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos é um personagem exclusivo do Evangelho de João. Você não encontra a história de Nicodemos em Mateus, em Marcos, em Lucas. Não, a história dele é exclusiva de João. Aliás, João, ele fez uma pesquisa, ele selecionou histórias inéditas. Você vai encontrar no seu livro várias histórias que só ele conta. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. Ninguém contou esse milagre, só João contou. A mulher adúltera, do capítulo 8. Ninguém mais conta a história dessa mulher, só João conta. E também a história de Nicodemos. Quem é que contou para João a história que ele escreveu? O próprio Nicodemos. O próprio Nicodemos contou para João a história que nós vamos ler. E por isso ela nos foi registrada na Bíblia. João, capítulo 3, verso 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A primeira coisa que João destaca era o nome Nicodemos. A palavra Nicodemos significa vitória do povo ou líder do povo. Nicodemos é a junção de duas palavras gregas, nik, vitória, e demos, povo. Por isso, demografia, o estudo dos povos. E a palavra grega nik quer dizer vitória. Quando as pessoas pensaram numa marca para o tênis Nike, eles extraíram isso do grego. Então, Nike é a marca da vitória. Nike foi escolhido por causa da palavra Nik, grega, que quer dizer vitória. Então, Nicodemos era o vitorioso do povo, ou a vitória do povo. E ele era um príncipe em Israel. Príncipe dos judeus. Essa expressão príncipe dos judeus significa que Nicodemos era também membro do Sinédrio. Essa semana eu falei um pouquinho sobre o Sinédrio, né? O Sinédrio era um grupo de sábios judeus que lideravam a nação. Eram 70 pessoas. Talvez com seu presidente 71. Esse era o Sinédrio. E se nós quiséssemos uma comparação moderna, seria com o atual Senado da República. E nós temos 81 senadores. Então, o Sinédrio era um grupo muito importante de Israel. E Nicodemos era membro do Sinédrio. Verso 2. Esse foi ter com Jesus de noite. Por isso o título, Nicodemos, o discípulo da noite. Ele foi ter com Jesus de noite. Por que é que Nicodemos procurou Jesus de noite? Porque Nicodemos não queria ser visto, não queria que ninguém o visse com Jesus. E por que Nicodemos não queria que ninguém o visse com Jesus? Porque ele era príncipe em Israel. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um mestre em Israel. A ele estava delegada a função de ensinar o povo
a Bíblia. Ele tinha a missão de instruir o povo na palavra de Deus. Agora, como que pode alguém que é mestre em Israel ser visto com aquele humilde mestre da Galileia, que não tinha nenhuma formação acadêmica, que não havia frequentado as sinagogas? Isso era um pouco humilhante. Nicodemos não queria que ninguém o visse com Jesus. Não ficaria bem para a sua imagem. Não importa o motivo que te trouxe à igreja nessa noite. Você será muito bem recebido por Cristo sempre. Não importa se você escolhe vir à igreja e tenta ser um anônimo entre todos. Deus continua amando você. Não importa se você não tem coragem ainda de dizer que você é um seguidor de Jesus. Jesus continua amando você. Não importa se na sua roda de amigos, ou se lá no trabalho ou na faculdade, quando alguém pergunta sua religião, você não diz nada. Jesus não se importou de Nicodemos tê-lo buscado à noite. Não importa se você tem vergonha de Jesus. O que importa é que Ele não tem vergonha de você. Você pode ter vergonha de carregar o nome de cristão. Você pode ter vergonha de orar quando você está num restaurante, antes de você começar a refeição. Mas Jesus não tem vergonha de você. Um dia você vai perceber que isto foi a coisa mais simples que você deveria ter vencido. Ontem eu estava voltando de Criciúma, antes do culto, parei num posto, e quando eu estava entrando no meu carro, veio um senhor e disse: eu conheço o senhor. Eu disse: tudo bem? E de onde o senhor me conhece? Ele disse: eu não sei, mas eu conheço o senhor. Eu disse: bem, eu tenho um programa de TV aqui no SBT, todo dia às 5 da manhã. É daí que eu conheço o senhor. Eu acordo todo dia cedo e assisto o senhor. Quando eu vi o senhor aqui, eu falei: eu conheço esse homem. O senhor é pastor? Eu disse: sou pastor. Às vezes, nem tentando se esconder, a gente consegue. Mas não temos motivos também para nos esconder. Nós somos cristãos. Nós seguimos o homem do Calvário. Sente vergonha de dizer que é cristão e que segue a Jesus? Quem ainda não compreendeu completamente o que aconteceu no Calvário, naquela sexta-feira? Você já viu nesses vídeos de formaturas, que às vezes aparece ali alguém formando, se graduando em enfermagem, em direito, em engenharia, em medicina, e alguns jovens vão ali, recebem o seu diploma e saem. Mas há outros que vão ali e fazem questão de dizer por que estão ali. E outro dia eu vi que um desses, quando foi chamado o seu nome para receber o canudo, ele entrou com um bujão de gás nas costas. E ele coloca o bujão de gás no chão e diz: eu me formei porque meu pai pagou os estudos vendendo gás. E ele homenageia seu pai. É uma das coisas mais lindas que acontece nessas formaturas. Outro homenageou seu pai, que trabalha como gari, e ele se formou em medicina, porque o pai, trabalhando como gari, colocou todo o dinheiro que tinha para ajudá-lo a ser médico.
E como é bonito quando os jovens reconhecem isso. E quem não reconhece, quem não transborda de gratidão, é porque está faltando alguma coisa ainda, como faltava para esse príncipe. Ele era um dos 70 privilegiados da nação, era um homem muito rico, tinha muita influência, todos esperavam dele uma posição, porque ele era mestre, mas de alguma forma, ele foi atraído para Jesus. Nicodemos ouviu João Batista pregar, lá no deserto da Judéia. Ele ouviu João Batista batizando no Jordão. Ele viu João Batista anunciando o Messias. E isso de alguma maneira tocou o seu coração. Ele ficou no mínimo curioso por saber quem era esse Jesus. Ele buscou saber aonde Jesus gostava de ficar. E ele descobriu que Jesus tinha o hábito de ir ao jardim do Getsêmani para orar. Ir ao Monte das Oliveiras para orar. Não se esqueça, o jardim do Getsêmani é um jardim no Monte das Oliveiras, bem ao pé do monte. Sabendo dessa informação, a Bíblia diz que Nicodemos foi de noite se encontrar com Jesus. Ele contou isso para João. João escreveu a história para nós. João, eu fui de noite buscá-lo, porque eu tinha vergonha dele. Imagina Nicodemos contando isso para João. Verso seguinte. Quando eu cheguei, João, perto dele, eu o saudei. E eu o saudei da seguinte maneira: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A palavra Rabi quer dizer também mestre. Rabi. Deixa eu tentar traduzir a cena. Quando ele se aproxima de Jesus, Nicodemos diz assim: vamos conversar de mestre para mestre? O senhor é mestre, o senhor tem um grupo de discípulos, eu também sou mestre. O senhor é mestre porque ninguém pode fazer as maravilhas e os milagres que o senhor realiza se Deus não estiver com o Senhor. Sabe o que Nicodemos estava tentando fazer? Bajular a Cristo. Ele estava tentando bajular a Cristo. Eu também sou mestre. Você também é mestre. Vamos falar de mestre para mestre? Jesus, ele não dá atalhos nunca, né? Jesus não pega atalhos. E Jesus vai direto ao ponto. E olha o que Jesus diz, parece que não faz sentido no diálogo, né? Mas Jesus diz assim: Nicodemos, na verdade eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quem estava falando de nascer de novo? Quem é que estava falando de outro assunto? Eu estou dizendo para o senhor que o senhor faz milagres, o senhor é mestre, eu também sou. E aí Jesus vai ao ponto e diz: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Você veio atrás de mim, é porque você quer o reino de Deus, não quer? Então ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos conhecia todas as cerimônias de purificação praticadas pelos judeus. Nicodemos sabia que várias dessas cerimônias envolvia a água. Nicodemos não era tolo. Ele havia ouvido João Batista pregar batismo de arrependimento.
Nicodemos sabia que Jesus estava falando do batismo, que ele precisava tomar uma decisão, fazer uma entrega na vida dele. E então Nicodemos tenta driblar o assunto e diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? O Senhor quer que eu nasça de novo, mas como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre materno e nascer de novo de sua mãe? Ele tentou mudar de assunto, né? Jesus traz ele de novo para o assunto e diz: olha, Nicodemos, eu vou dizer para você uma verdade. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Você tem que nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. Amigos, o que é nascer do Espírito? É o nascimento que o Espírito Santo provoca em nossa vida. É o Espírito que nos conduz ao novo nascimento. O novo nascimento é mudança de vida. O novo nascimento é mudança de postura. O novo nascimento é mudança de mentalidade. Quem não nascer do Espírito e não nascer da água, não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água é o batismo. E hoje vocês irão testemunhar 3 pessoas que nascerão das águas. Mas antes que eles nasçam da água, eles precisaram nascer do Espírito. E o nascer do Espírito tem a ver com essa mudança que Deus opera na nossa mente, no nosso coração. Se você não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, você não vai entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Aí Jesus tenta ajudá-lo e diz assim: Nicodemos, preste atenção, o vento sopra onde quer, você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eles estavam num jardim, era de noite, era uma conversa particular. Eu fico pensando que em algum momento o vento soprou, as figueiras que ali estavam, as árvores balançaram, a brisa soprou nos rostos, e eu penso que Jesus diz: Nicodemos, você está vendo essas árvores balançando? Você está vendo o vento que as balança? Não. A gente não vê o vento, mas a gente vê o efeito do vento. Assim é o Espírito Santo. Ele atua de forma silenciosa. Ele vai levando homens e mulheres ao convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Ele opera nos corações sem às vezes ser percebido. Nós estamos nessa noite em centenas de pessoas aqui na igreja. Você também não está vendo, mas existem muitos corações em conflitos nesse exato momento. Você não está vendo, mas pode ser que aí do seu lado, o Espírito Santo está falando poderosamente para alguém, sobre a necessidade que ele tem de uma mudança de vida, de uma atitude que ele precisa tomar, de uma decisão que é necessária. E se isso está acontecendo com você, eu queria só reforçar: se você quer entrar no reino de Deus, você não pode negar essa voz. Você não pode dizer não para o Espírito, se você quer entrar no reino de Deus.
Nesse momento você começa a avaliar. E talvez você pense assim: pastor, se eu disser sim para Jesus nessa noite, o que eu vou fazer com o meu trabalho, porque eu trabalho no sábado? Pastor, se eu disser sim para Jesus nessa noite, o que eu vou fazer com a minha faculdade que tem aulas no sábado à noite? O que eu direi para a minha família que não acredita em Deus, que não entende as minhas decisões? O que eu vou dizer para o meu cônjuge se eu tiver que mudar de igreja? O que eu direi para os meus pais se eu disser que agora eu serei um adventista? Eu não sei. Mas Deus sabe. E você não precisa ter medo. Porque quando o Espírito chama, Ele abre todas as portas. Ele prepara todo o caminho. Deus não faz trabalhos parciais. Deus opera por completo. Ele só precisa de uma coisa para isso. Uma coisa. A nossa permissão. Porque sem a nossa permissão, Ele não faz nada. Porque Ele respeita você. E Ele respeita você porque Ele ama você. Porque o amor pressupõe respeito. Amor não pode ser imposto. Amor se conquista. É para Nicodemos que Jesus dirá assim: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras foram ditas para Nicodemos naquela noite. Jesus disse mais: você não é mestre em Israel? Você não conhece todas as histórias do Pentateuco? Então preste atenção, Nicodemos. Assim como um dia os israelitas foram mordidos por serpentes, o povo clamou a Moisés, Deus orientou Moisés, uma serpente de bronze foi confeccionada, foi colocada numa haste, e todo aquele que mordido pela serpente olhava naquela serpente de bronze na haste, ele era curado. Lembra dessa serpente, Nicodemos? Pois assim como Moisés ergueu a serpente no deserto para a cura dos israelitas, será necessário que o Filho do Homem seja levantado também, e ele vai atrair todos a ele mesmo. Usando as palavras originais, Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente numa estauron, o Filho do Homem será levantado numa estaurós. Moisés levantou a serpente de bronze numa estauron, numa haste. O Filho do Homem será levantado numa estaurós, numa cruz. Terminou a entrevista. Nós não sabemos quanto tempo ela durou. Nicodemos foi embora. 3 anos se passaram. 3 anos se passaram. Nicodemos não tomou sua decisão ao lado de Jesus naquela noite. Não tornou pública sua fé em Cristo por 3 anos. Chegamos à sexta-feira do Calvário. No exato momento que Cristo foi crucificado na cruz, e quando a cruz foi levantada pelos soldados, Nicodemos estava ali, e ele viu a cena.
E quando ele viu a cruz de Cristo sendo erguida no Calvário, ele se lembrou daquela entrevista 3 anos atrás. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele viu Cristo sendo levantado na cruz, aquelas palavras tomaram conta de sua mente e seu coração. E ele entendeu que Jesus era o seu Salvador. Ali ele se entregou a Cristo. Quando Cristo morreu, 3 da tarde, foi Nicodemos e José de Arimateia que tiraram o corpo sem vida da cruz. Você consegue imaginar Nicodemos tirando o corpo de Cristo da cruz? Quem sabe ele pensava, eu conversei com esse homem há 3 anos atrás. Ele me falou que me amava. Ele falou que daria sua vida pelo mundo. Agora ele não pode mais falar. Mas agora eu entendi o amor dele. Quem sabe Nicodemos naquela sexta-feira tenha dito para o morto Jesus: eu amo o Senhor. Me perdoa por esperar 3 anos. Eu podia ter seguido o Senhor. Eu podia ter ido com o Senhor em todos os lugares que o Senhor foi. Eu podia ter gastado minha fortuna com o Senhor. Me perdoa por 3 anos de covardia. Mas Cristo não podia mais ouvi-lo. E antes que os derradeiros raios do sol poente descessem no horizonte em Jerusalém, Jesus estava na sepultura de José de Arimateia. A história conta que esses 2 homens aceitaram Jesus como Salvador pessoal, gastaram suas fortunas em fazer avançar o Evangelho do Reino. E Nicodemos, a partir daquele dia, tornou-se um fiel discípulo de Jesus, entendendo o quanto o Senhor o amava e as oportunidades que o Senhor deu para ele. Quanto tempo você tem esperado por uma decisão? Quanto tempo tem se passado e você permanece em cima do muro? Não importa se você até hoje teve vergonha de professar sua fé. Não importa se você vem aqui à igreja, mas quando o Espírito de Deus começa a falar com você, parece que você quer se esconder atrás de alguém, ou se esconder dentro da cadeira. Não importa. Jesus não fica triste mesmo se você o busca de noite, em segredo, porque tem vergonha dele. Jesus sabe que um dia você pode mudar esse comportamento. Jesus sabe que se um dia você entender o quanto Ele ama você, a sua vida mudará para todo sempre. E é isso que muda a nossa história. Existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Deus espera que suas criaturas o amem, mas para que nós o amemos, Ele nos amou primeiro. E Ele deu a maior prova de amor que pode ser dada. Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter o direito à vida eterna. Nessa noite você vai testemunhar algumas pessoas que estão reconhecendo Jesus publicamente. E eu espero que você, ao ver o testemunho do cristiano,
ao testemunho de 2 garotos de apenas 13 anos. Eu espero que esse testemunho também toque o seu coração. Que você não tenha vergonha de Cristo. Que você não adie uma decisão ao lado dele. Que você não tenha que depois se arrepender de anos e anos que se passaram, porque você foi covarde em relação a uma decisão ao lado de Jesus. O cristiano, com toda a dificuldade que ele tem, ele só tem uma perna, mas ele entra no tanque batismal essa noite, tomando sua decisão ao lado de Jesus. E como lá na Bíblia, houve um momento que os amigos tiveram que levar alguém até Jesus, porque esse não podia caminhar. Também amigos vão entrar agora com o cristiano para ajudá-lo, para que ele seja batizado nessa noite. Nós temos aqui alguns amigos e familiares do cristiano. Fiquei sabendo de um tio dele que também está aqui nessa noite. Se vocês desejarem vir aqui de perto assistir o batismo dele, vocês estão convidados. A mãe também está aí, pode vir aqui. Os familiares de cristiano que desejarem, podem vir aqui de perto assistir. Fiquem aqui, por gentileza, para que vocês assistam esse momento tão especial. Você é o que de cristiano? Você é a mãe. Que alegria ter você aqui. Quem é o tio dele? Está aí? O tio está ali, que também o ajudou, e outros familiares. Vocês todos são muito bem-vindos. Querido irmão cristiano, você tomou sua decisão ao lado de Jesus. Daqui a pouquinho ele vai voltar. E ele vai restaurar sua saúde completamente. Você não teve vergonha de dizer sim para Jesus. Ele também não vai se envergonhar de você naquele dia, quando ele voltar para buscar a todos nós. Por isso, nessa noite, em obediência à ordem de Cristo, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Louvado seja Deus por essa decisão. Obrigado aos familiares que vieram para esse momento tão especial. Que Deus possa abençoá-los também. Nós queremos convidar o quarteto. Canto, eles chamam Cantos. Quarteto Cantos. Vai louvar a Deus e também vai homenagear o cristiano que se batizou. Homenagear também aos 2 garotos que serão batizados agora também. E eu já quero convidar os 2 jovens para que entrem no tanque. Ouçamos essa música que louva a Deus e também homenageia aos batizandos nessa noite. Ao encontro lugar, ninguém o acolheu, ali entre animais, de manjedoura, nasceu Salvador.
teu amor se fez presente para libertar o pecador e assim salvar as almas do mal. Há lugar para Cristo em seu coração. Ouça a voz do Salvador, tão suave a chamar. Abre hoje a porta e deixe Cristo entrar. E tua vida, amigo, vai mudar. Foi mais forte o seu amor, se entregou a morte assim, só pensou em ti. Onde só haviam trevas, agora existe amor. Louvor na cruz, Ele é o Salvador, Jesus. Há um lugar para Cristo em seu coração. Ouça a voz do Salvador, tão suave a chamar. Abre hoje a porta e deixe Cristo entrar. E tua vida, amigo, vai mudar. Abre hoje a porta e deixe Cristo entrar. E tua vida, amigo, vai mudar. Linda música, louvado seja Deus, quarteto. Abre hoje a porta, deixe Cristo entrar. Eu já vi esses dois garotos por aí, aqui na igreja onde eles frequentam. A história deles é uma história muito bonita. Eles nasceram de 5 meses. Com 5 meses a bolsa foi estourada. Mas Deus cuidou bem deles. A mamãe cuida sempre bem, né? Eles têm 13 anos. Que idade bonita, né? Tão jovens, mas o coração já é de Jesus. Quando eu olho para eles, eu percebo uma inocência tão grande no rosto desses garotos. Não sei se você tem a mesma percepção, mas é uma inocência tão grande. O reino dos céus é de pessoas assim. Pessoas que se entregam, pessoas que confiam, pessoas humildes que não se sentem autossuficientes. O reino dos céus é de pessoas assim. Disseram que esse aqui foi o primeiro que estourou a placenta, né? Por isso que ele vai batizar primeiro. É isso, Fernando? Louvado seja Deus, Fernando, por sua decisão, viu? Querido Fernando,
aceitastes a Cristo como teu Salvador pessoal. Nessa noite, ao ser batizado, teus pecados todos serão perdoados. Teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. E é nosso privilégio como pastores te batizar nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luciano, né? Leandro, melhor. Leandro. Parabéns, Leandro, por essa decisão, viu? Tão importante que você tomou, Leandro. Seu coração é de Jesus. Ele vai cuidar sempre de você. E nessa noite, nós, pastores, obedecendo a ordem de Cristo, para perdão dos teus pecados, para que o teu nome também vá para o livro da vida lá nos céus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, mamãe. Parabéns ao padrasto, que cuida também. Deus seja louvado por vocês. Nós vamos ter mais uma música agora. E essa música, ela vai acontecer para dar a você uma oportunidade de dizer sim para Jesus. Eu quero convidar nessa noite a se levantar aí da igreja, ou talvez descer da galeria e vir aqui à frente. Aqueles que sentem no coração o desejo de um dia também nascer da água, como nós testemunhamos agora. O céu não quer que você espere 3 anos, como Nicodemos esperou. A gente nem sabe se tem esse tempo. Mas enquanto ouvimos essa última canção, eu queria orar por você que deseja tomar sua decisão ao lado de Jesus e também tem o desejo de um dia ser batizado nas águas. As palavras de Jesus a Nicodemos são dirigidas a você nessa noite. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você essa semana já veio aqui à frente tomando sua decisão, eu quero convidar que você volte, venha novamente. Mas se você recebeu o chamado de Deus essa semana e não teve coragem de se levantar, essa noite é a sua chance. Deus só precisa que você dê a Ele essa chance. E Ele vai mudar na sua vida tudo o que precisa ser mudado. Se você quer o céu, não existe outro caminho. O caminho é Cristo. E antes que o trio comece a cantar, eu queria ver quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: Senhor, a minha vida é tua. Eu quero me entregar ao Senhor e em breve nascer também da água, porque eu quero o céu. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você de uma forma especial. Pode soltar a música aí. E enquanto a gente ouve o trio, é o tempo que você tem de se levantar e vir. Não perca a chance. Se entregue a Jesus nessa noite.
sem perceber, tão longe andei, distante do Senhor. Seja bem-vindo, João. Ao Deus abençoe vocês. sorrir, chorei, mas hoje decidi voltar. Não resisti. O teu chamado dá-me uma chance, ó Pai, não poderei sem ti viver pra sempre. Quero te adorar, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. És a força, Senhor. Tu és a força, Senhor. Pra sempre quero te adorar, Senhor. Amém. 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 Assim seja. Louvado seja Deus por vocês que vieram aqui à frente. Mas tem mais gente aí sentado nessa noite que precisa se levantar e vir e tomar sua decisão. O Espírito Santo está chamando você. Não fique aí sentado. Essa é uma noite de vitórias para você. Você precisa dar esse passo de fé. Jesus não teve vergonha de ir à cruz por você. Não tenha vergonha de se levantar e vir aqui à frente, declarando o seu amor por Ele e se entregando a Ele. Talvez temos pessoas nessa noite que precisam passar por um rebatismo. É o momento também de você tomar a sua decisão, de escolher colocar a sua vida em ordem com Deus. Por isso, se levante e venha aqui à frente, dê esse passo. Você não espera milagres na vida?
tem que dar esse passo. Os milagres acontecem quando nós permitimos. É isso que você precisa fazer. Quem mais quer vir? Venha. Dê esse passo de fé, que o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus por você. Venha. Venha. Louvado seja Deus por vocês. Vai ficar aí sentado, sofrendo na cadeira? Entrega teu fardo ao Senhor Jesus. Ele vai libertar você. Não deixe essa oportunidade passar. Se levante e venha. O Senhor está chamando você para uma entrega completa, sem reservas. Quem mais quer vir? Tem mais uma pessoa aí sentada. Tem mais uma pessoa aí sentada que precisa vir nessa noite. Onde você está? Se levante e venha. Entregue-se a Jesus. Você nunca vai se arrepender dessa decisão. Amém. Amém. Venha. Deus seja louvado. Me permita orar com você. Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor veio a esse mundo morrer em nosso lugar. Graças à tua morte, nós temos esperança de vida eterna. Muito obrigado porque a cruz é a prova incontestável do teu amor por todos nós e do grande sacrifício que o Senhor fez para que nós tivéssemos uma segunda chance. Nosso coração se abre nessa noite, desejoso que o Senhor entre e nele faça morada. Queremos orar por todos esses que aqui à frente estão. Que o teu bom e santo Espírito cuide de cada um deles. Que em breve eles tenham a oportunidade de serem batizados. Que eles possam nascer da água e do Espírito, como a tua palavra nos ensina. E que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar para nos buscar, todos nós estejamos prontos para te receber. Abençoa também aqueles que sentiram o toque do teu Espírito nessa noite e não se levantaram. Dê a eles, Senhor Deus, oportunidades e que eles possam tomar essa decisão antes que seja tarde demais. Leva-nos em paz agora aos nossos lares e amanhã pela manhã nos traga mais uma vez para louvarmos o teu nome. Cuida de todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E queremos pedir aos pais que peguem seus filhos pelo estacionamento da Escola Adventista. Eles estarão saindo por lá hoje. Deus abençoe a todos.